Como eu estou na cozinha e eu não moro sozinho, deve o pessoal passar aqui por trás às vezes, mas vocês não vão ver, viu? E eu aposto que eles também não vão entender o que a gente tá falando. Não, não. E eles não vão entrar para estourar pipoca também, então tá tudo. Opa. Ainda estou tentando fazer a conexão com o YouTube aqui, que travou um pouquinho. Ok. Acho que agora vai. Boa tarde, Isabela. Boa tarde, Amanda. Boa tarde. Está só fazendo aqui a conexão com o YouTube e a gente já vai começar. Outra vez foi tão tranquilo, agora tá. É um monstro do live. É, normal. Lady Murphy. Uhum. O que pode dar errado, vai dar errado agora. Isso. Mas Simplesmente não vai. Depois a gente publica, né? Tá gravando? Tá gravando. Botei para gravar exatamente por conta disso, que senão. Não. Bom, que pena. Vou fechar aqui. Não vai dar. Agora sim. Deixa eu ver quantas pessoas aí. Legal. Amanda, Ana, Carla, Isabela, Lucas, Marcelo, Natália, todo mundo por aí. Chegando gente. Domingão. Galera se dispondo do seu tempo aí para poder aprender um pouquinho. Seja bem-vindos, Klaus, Thiago. Eu, Fabiano e Jana, que aliás, vou mudar meu nome também, né? E eu não sou como é que tá lá, eu sou Fabiano do como é que tá lá. Espera aí. Fabiano. É Janaína. Sejam bem-vindos todo mundo. Falar um pouquinho do como é que tá lá experiências, para quem ainda não conhece. Se já conhece, vai repetir um pouquinho. Como é que tá lá experiências é um evento que a gente faz para troca de ideias, a gente começou ele no presencial, e agora a gente tem que passar para online, ok, agora a gente só está atendendo o mundo inteiro, o Brasil inteiro, e aproveitando isso para chamar a galera de fora também, galera que já está um pouquinho mais experiente, não só no Brasil, mas que conhece muitas coisas de muitos lugares, então é uma experiência super bacana para passar para a gente, ou seja, nesse ponto melhorou um pouquinho, foi bom. E hoje com a gente está o Klaus, que é um professor da gente, foi um dos primeiros professores que a gente teve no Como é que tá lá, no presencial, e mudou para a Alemanha já tem um tempo. Tem quanto tempo, Klaus? 3 anos e 5 meses que eu voltei para cá. Pois faz um tempinho já. E os cursos de SEO do Klaus eram sempre lotados, acabavam muito rápido, e agora a gente teve a oportunidade de retornar com ele para falar um pouquinho com a gente. E o Thiago, essa nova figura, indicada também pelo Klaus, que está trabalhando bastante com SEO, tem muita experiência para contar e provavelmente algumas novidades aí pela frente, né? Já passamos dos 60 eventos agora com online, né? Não tudo online, a maioria presencial, claro. E espero que esse seja um grande evento também. Ele não acontece se as pessoas não perguntarem, se não houver interação. Então, para a galera que está escutando, perguntem no chat, interajam, ou no esqueminha de perguntas e respostas que tem aí no botãozinho. E vamos nessa, aproveitem. Tá? Ele vai ficar gravado, nós vamos publicar depois no YouTube. Tá? E é isso aí, vamos começar. Janaína, tem alguma coisa para acrescentar? É só falar que a gente está tentando manter vivo, né, esse evento para a gente continuar mantendo conexões, a coisa da criação de redes, da gente entender as possibilidades de carreira que a gente tem
de se reinventar agora, né, com todas as novas coisas que estão acontecendo, e como que a gente aprende com a experiência das outras pessoas também para a gente repensar talvez umas trajetórias e carreiras, estratégias para a gente se colocar ou recolocar no mercado de trabalho. Bacana. E a gente começa com os palestrantes se apresentando, contando um pouquinho da sua carreira, de como chegou lá. E à medida que eles forem falando, a gente pode perguntar, pode interromper, para que a gente torne esse momento um pouquinho mais rico. Tá? Cláudio, você quer começar? Posso. Obrigado, Fabiano. Obrigado, Janaína, pelo convite aqui de interagir com vocês mais uma vez. A gente tem uma parceria que já tem mais de meia década de duração, e tomara que dure mais meia década, mais meia década daqui para frente. Meu nome é Klaus Junginger, eu sou jornalista, especializado na área de search para redações. Essa foi minha tarefa no Brasil por 10 anos, disseminar para redatores e para colegas da redação de que maneira que o SEO pode ser integrado às atribuições deles no dia a dia. Passei pelo Estadão, passei por produtos da Globo, fui head de conteúdo de agências de branded content em São Paulo. Em 2017, eu resolvi voltar para a Alemanha, onde eu passei os primeiros 12 anos da minha vida. Não preciso dizer os anos, porque daí, né, minha idade fica evidenciada. E desde que eu voltei para cá, eu tinha um desejo, quero de voltar para as redações. Nessa trajetória, quando eu cheguei aqui, eu passei por um site, pelo atendimento de sites do nicho adulto. Depois eu fui head de conteúdo e SEO de um e-commerce de autopeças e de pneus, localizado em Hannover. E em março desse ano fui convidado para entrar na Burda, que é uma editora que lidera 2 portais de notícia bastante fortes aqui no Brasil. E eu hoje respondo pelos esforços de SEO de conteúdo dos canais de monetização, de um dos canais de monetização dessa editora. Eu acho que a gente pode falar sobre o avançar, o desdobramento da carreira num segundo passo. Gostaria de passar agora para o Thiago. À vontade, Thiago. Perdido na interface do Zoom, mas me achei. Bom, obrigado, pessoal, também pelo convite aí. Legal conversar um pouco sobre a nossa experiência. Eu sou desenvolvedor de formação. Eu entrei num time de SEO em uma agência de publicidade, inicialmente para desenvolver ferramentas do time de SEO. E, no fim das contas, acabei me tornando a ponte entre os analistas de SEO da equipe, que eles eram basicamente publicitários, com os times técnicos. Então, os publicitários resolviam uma dor muito grande dos clientes, mas faltava essa perna depois para a execução que, sem querer, eu entrei e consegui ajudar a resolver. Então, isso foi muito legal. E eu fiquei nessa agência durante 8 anos. Ela começou como agência mídia digital, depois se tornou agência casa, hoje ela se chama Mirum. Foi comprada pelo grupo WPP nesse meio tempo, por isso toda essa mudança de nomes. Por isso eu trabalhei com muitas marcas globais, trabalhei com Ford, com Johnson & Johnson, HSBC, muitos anos, todos esses caras, com Zap Imóveis, hoje todo mundo conhece também, muitos sites de muitos tamanhos diferentes, até gosto de brincar que teve o cliente mais desafiador, foi o cliente era uma indústria fabricante de óleo lubrificante para motor de barco e especificamente para agroindústria. Assim, era algo muito específico e fazer SEO para isso foi estranho, mas no fim das contas funcionou também. Como eu entrei por acidente na área de publicidade, né, que é onde o SEO acaba se encaixando em muitas empresas, como tráfego, né? Eu não conhecia muito como era o outro lado, apesar de todo nesse meio tempo eu ter estudado muito UX, muito arquitetura de informação, web writing, para começar a aprender um pouco mais como funciona esse meio, né? Eu sou bem da área de exatas, minha mãe é da área de humanas, então acho que isso me ajudou a conseguir fazer essa transição talvez um pouco mais fácil.
Uma nota até entrando um pouco sobre carreira de dica para todo mundo, ninguém de SEO veio de SEO para fazer SEO. Todo mundo vem de um monte de áreas diferentes e acaba caindo aqui porque tem espaço para todo mundo. Isso é muito legal. Depois, como eu não conhecia o outro lado, eu resolvi ser cliente, né? Fui trabalhar numa startup em Joinville, na Conta Azul, e foi uma experiência muito legal. Foi onde eu consegui realmente entender como era recebido muitas das coisas que eu como agência fazia, né? Então, ali eu aprendi, eu cresci muito ali como consultor, no caso. Como pessoa também foi uma experiência muito boa, o produto deles é muito bom. Tanto que quando eu saí de lá, eu decidi, falei, puxa, eu passei um ano aqui falando para micro e pequeno empresário. Eu quero experimentar fazer meu negócio. E aí comecei a fazer alguns lançamentos de produtos digitais. E o UX Academy foi um deles, de um grande amigo meu, que ele é o UX do Banco Itaú, foi da Vivo, enfim, um cara muito fera. Ele fez um curso de UX, eu ajudava ele a divulgar. Entrei de sociedade no melhorcâmbio.com, logo no começo, quando a gente fez o primeiro job de SEO, eu vi que eles eram sérios e que o negócio era muito consistente, e aí começamos a trabalhar junto. E começaram a aparecer consultorias de SEO aí, e eu comecei a pegar, porque eu gosto de resolver esse tipo de problema, só que começou a ficar muita coisa na minha mão. Chamei um grande amigo meu para a gente poder fazer junto resolver alguns desses desafios juntos. A gente começou e hoje, isso já faz 3 anos e pouco, está indo para o 4º ano, que a gente trabalha junto. Agora a gente tem uma equipe de mais 2 pessoas, então somos em 4 resolvendo esses problemas dos clientes no Brasil, em sua maioria. No final de 2019, eu fiz uma mudança na minha vida pessoal, que foi vir para a Alemanha, na mesma cidade que o Klaus está morando. Por coincidência, nos conhecemos em Curitiba e estamos morando na mesma cidade agora. E aqui agora eu sou SEO técnico, especificamente da parte técnica de dentro desse site, que atua em mais de 16 países, a Stylight, o Brasil é um deles. Especificamente no segmento de moda, casa e beleza. Moda, beleza e casa. Mais ou menos essa é a pegada. E aí, vamos começar a discussão aí, pessoal. Acho que foi demais de mim já. Não, que isso. Desculpa, Fabiano. Já que o Thiago falou uma coisa aí, que está atualmente trabalhando com SEO predominantemente técnico, talvez fosse legal a gente já começar a explicar onde é que o SEO se divide na parte puramente técnica, quais são as partes que o SEO técnico atende e quais são o SEO não predominantemente técnico se envolve. Por então, favor. se você explicar quais são as ferramentas ou quais são os conhecimentos que você tem mais afinados para desempenhar suas tarefas, depois eu completo com as minhas. Claro, legal. Eu vejo que... Bom, o SEO, assim, ele nada mais é o robô, o Google, ele é um programa, ele é um software que visa responder as perguntas que as pessoas fazem, né? Geralmente, quando você cria um banco de perguntas e respostas, você tem que desenvolver todas as respostas possíveis prevendo as perguntas das pessoas. O Google ele faz isso de uma forma diferente, que é buscando em todos os sites da internet qual é todo o conteúdo que existe, basicamente, organiza isso para que quando alguém faça pergunta, ele busque dentro desse base de dados gigante e ache informação entregue para essa pessoa, né? Então, por isso que ele envolve muita questão técnica de como que eu consigo fazer com que o buscador consiga ver a minha página, que ele consiga entender a página do jeito que eu quero que ele entenda, do jeito que eu entendi que é melhor para o meu cliente final. Mas alguns itens técnicos que eles fazem a diferença, mas sozinho eles não resolvem problema nenhum, que é o outro lado, que é efetivamente o que eu quero apresentar, qual é a minha resposta para essa pergunta dessa pessoa, né? Que envolve muita pesquisa de comportamento para a gente tentar entender quais são as dores dessas pessoas, quais são as palavras-chave que eles colocam, e depois, efetivamente, qual é a melhor forma de conseguir resolver isso, né? Que aí envolve muita questão de redação, mas ainda mais de construção de um produto, né? Ou seja, como é que eu posso dizer isso? Mas de desenvolver a solução melhor para aquela resposta, né? Às vezes a melhor solução é uma página de produto, né? Você falar, tá aqui, ó, a página para você comprar o seu laptop que você queria. Às vezes não, às vezes é uma informação textual que tem que ser muito bem explicada, né?
Ou às vezes não adianta você ter simplesmente essa página do produto simples, sem algum conteúdo a mais que as pessoas queiram saber e você não está respondendo, você acaba perdendo o cliente. O Google entende isso e ele te coloca mais para baixo também. Faltou alguma coisa, Klaus? Quer complementar, por favor? Não, eu vou falar com uma coisa em função da minha perspectiva. Eu, como trabalhei muito mais envolvido com redação e agora estou numa parte de produto, numa parte a parte de conteúdo, ela se voltava muito à pesquisa de palavra-chave. Então, a gente executar em profundidade esse estudo que o Thiago mencionou agora há pouco, sobre entender quais são as dores, quais são as perguntas que as pessoas têm, com referência a uma palavra que a gente já tem, né? Uma pesquisa de palavra-chave, ela não nasce do nada, alguma coisa você já tem, nem que seja apenas a palavra arroz. Muito bem, a partir da palavra arroz, você pode construir um estudo de palavra-chave e entender o que as pessoas querem saber sobre esse assunto. Essa resposta, eu preciso dividir essa resposta em várias páginas, vale a pena eu criar URLs ou páginas na internet isoladas para atender cada pergunta delas, ou eu posso consolidá-las numa página apenas? Como eu venho de uma área de jornalismo, em que as palavras-chave elas surgem junto com o fato, então você normalmente não tem uma palavra-chave para começar. Quando um ônibus despenca de uma ponte, a palavra-chave ônibus despenca de ponte só não existia até aquele momento. E a partir da hora que aquela palavra começa, aquele fato existe, você começa a cobrir dentro da redação, você começa a desdobrar o seu repertório de palavra-chave, principalmente com entidades. O nome da ponte, a marca do caminhão, o horário que estava passando, a cidade, os dois locais que aquela ponte liga. Essas são as entidades que compõem o seu conteúdo. Então, numa área de redação, de notícias, esse é o primeiro passo que você dá quando trabalha com a pesquisa de palavra-chave. E se eu entendi direito, Thiago, a sua atuação ela se dá mais na chegada do robô até a página onde essa informação está exibida, na interpretação daquele conteúdo, daquela resposta que a gente está dando, e na qualidade da entrega daquela informação ao robô do Google. Então, seria velocidade de carregamento de página, seria facilidade de crawlear, visando que a página seja indexada. Então, é aí que os nossos afazeres, eles, apesar de se completarem, eles se distinguem bastante. Quando a gente trabalha na parte apenas de conteúdo, ou mais voltada à parte de conteúdo, nós não temos essa preocupação com a forma em que essa informação vai ser colocada à disposição do público, nesse caso, o público sendo buscador. É legal adicionar a isso que, assim, quando você está lidando com... por exemplo, eu acho que é muito legal que você falou, Klaus, que as coisas se dividem, mas elas se complementam, porque uma vez que o jornalista ou a equipe fez essa matéria, ela precisa ser colocada numa plataforma que depende de ser encontrada e bem interpretada, etc., né? Então, é possível, sim, você conseguir fazer, principalmente hoje em dia, fazer SEO sem conhecer a parte técnica, sem conhecer HTML. É possível, sim. Se você colocar uma plataforma, se você usar uma plataforma de mercado muito bem conceituada, você consegue tranquilamente. No caso de redação, não só de redação, muita coisa para fazer com WordPress, né? Desculpe. Thiago, só interrompendo, já que você entrou nesse assunto, assim, uma das perguntas que apareceu aqui agora é: consigo trabalhar com SEO sem ter muito conhecimento técnico com HTML, programação, etc.? Acho que está bem nessa resposta que você está dando, né? Exatamente, legal. Eu não tinha reparado aqui, mas é exatamente isso. É possível, sim, quando você usa uma plataforma dessa, né? Eu tô falando assim, pra gente, sabe? Tipo, qualquer um de nós aqui, a gente consegue fazer sem conhecimento técnico. Dá para melhorar isso com o conhecimento técnico, sem dúvida. E quando você está lidando com... Pode falar, Klaus. É bom, né? Ok. E quando você está lidando com plataformas muito grandes, com sites com altíssimo tráfego, aí vem muito mais a calhar esse conhecimento, né? Porque você pode muito bem conhecer, e a gente mesmo, já conheci muito site grande que funciona 100% em WordPress e que as pessoas não têm muito conhecimento técnico, ela vai fazendo porque o conteúdo dela é muito bom,
E isso que o Google está priorizando para as pessoas que estão buscando, um conteúdo de qualidade. Se essa pessoa ela quiser levar isso para um nível, realmente uma escala muito maior de acessos, aí se faz estritamente necessário conhecer todas essas coisas. Isso vale para o e-commerce também. Tem muita plataforma de e-commerce que hoje tem um mínimo de SEO, né? Você tem, eu não vou citar nomes porque tem um mercado muito fragmentado o de e-commerce no Brasil, de plataformas, né? Mas qualquer uma que se preze, ela tem o mínimo necessário técnico para você conseguir fazer. Claro. Apesar não, a parte técnica ela é fundamental que você compreenda o que ela envolve. Você não precisa saber executar, mas quando você conversa com um profissional como o Thiago, por exemplo, ele começa a falar para você sobre compressão de imagens, ou sobre otimização de banco de dados, ou sobre arquivo de configuração de acesso ao servidor, você tem que entender do que ele está falando. Porque, em um determinado momento, isso na sua estratégia de conteúdo vai começar a fazer uma diferença. Se você segue as normas canônicas do SEO de conteúdo, por exemplo, agora para buscas informacionais, de que um conteúdo de qualidade, ele contém imagens, ele contém chaves, que a gente chama de headers, hierarquicamente colocados. Quando você começa a adicionar um monte de imagens e não tem noção do que isso acarreta na performance da sua página, você pode estar dando um tiro no pé. Agora, uma regra que eu sempre sigo eu nunca ponho a parte técnica antes da parte de conteúdo. Jamais. Eu não vou dar mais energia, não vou me preocupar mais no desempenho da minha página do que na qualidade daquilo que eu estou produzindo. Porque a parte técnica eu sempre posso arrumar depois que o meu conteúdo já está ali, já está live. Depois que ele já está publicado, eu posso começar com a otimização técnica. Agora, é muito complicado quando eu começo com a publicação de conteúdo de qualidade duvidosa ou de qualidade baixa, pensando mais em links externos, pensando mais em page speed, lighthouse, essas coisas todas, e menosprezando a qualidade daquilo que eu estou publicando. Né? Sair com a faca nos dentes, criando uma página, criando várias páginas que respondem a mesma pergunta, por exemplo, não é uma ideia muito interessante. E ela é muito mais técnica, essa aproximação, do que de conteúdo. Eu gosto muito de pensar no Wikipedia, quando eu falo em qualidade de conteúdo, onde uma URL apenas responde praticamente todas as perguntas que você tem acerca de uma palavra apenas. Copa do Mundo. João da Silva. Johann Wolfgang Goethe. Johann Sebastian Bach. Algum dia Klaus Junginger também. Haverá uma página no Wikipedia com todas as informações sobre ele. E eles não têm várias URLs abaixo daquela na mesma hierarquia. Né? Tem páginas ligadas, mas são lateralmente ligadas. Elas não são hierarquicamente ligadas àquela palavra. Eu só adiciono uma coisa, eu acho muito interessante, eu concordo 100% com você, apesar de eu ser focado em SEO técnico, não adianta a gente fazer algo maravilhoso, como você colocou, sem ter conteúdo de qualidade. É como você pegar um baita otimizador de processos e fluxos de loja, etc., montar o melhor layout de mercado e prateleiras, como você vai colocar, você tem uma planta incrível e você abriu a loja, só que você não tem produto. Não adianta nada. E eu acho que esse último update do Google, o que ele está planejando para 2021, vem nos ensinar bastante sobre isso, né? Sobre a função Klaus, do conteúdo, tanto no nível informacional quanto no técnico, de como os dois agem juntos. Klaus e Thiago, até você falando isso agora, Klaus, é que o Google pode ter uma tendência a ensinar bastante isso. Eu posso estar falando besteira, mas eu, como o gestor mais técnico da página, do como é que está lá, recebo, a Janaína também recebe, que é o meu e-mail, mas a gente recebe e-mail o tempo todo do Google falando, olha, faça isso, faça aquilo, observe esse detalhe da sua página que não está indexando direito. Isso tudo faz parte, provavelmente, desse ensinamento que o Google vai passar para a gente, disso que você está falando aí, que vai acontecer nos próximos dias, né? Próximos
daqui para frente. É importante a gente ficar bem antenado nisso tudo que está acontecendo, nesses avisos e tomar providências com relação a isso. Tem relação com SEO? Klaus. Não, tem a bondade. Ok, desculpe. Eu acho que um ponto inicial aí legal de colocar é que vocês já estão à frente de muitos sites no mercado que vocês têm configurado a ferramenta do Google Search Console, que é a única ponte de contato que você, dono do site, tem com o buscador, né? Então é bom que você tenha ela. E sim, isso tem tudo a ver com a otimização. O Google está te dando as dicas, falando assim, olha, eu estou tendo dificuldade de encontrar essa informação aqui, ou isso aqui, faça que isso está te prejudicando de alguma forma. Então, assim, ele sim, totalmente está te ajudando para que... Aí que está a grande brincadeira, né? O Google, ele entende que vocês, por exemplo, vocês não têm que se preocupar com a parte técnica, ou melhor, não teriam que se preocupar com a parte técnica, uma vez que ele, como buscador, consiga resolver e entender todos os sites da internet, que é o que ele tem evoluído muito nos últimos tempos, para que vocês sim possam ficar preocupados com o principal, que é resolver o problema da pessoa e produzir um conteúdo de qualidade, né? Então, essa que é a questão. Você não precisa ficar monitorando, ele te monitora e te avisa. Mas, assim, claro, isso para um tamanho normal. Para se vocês quiserem realmente focar em algo de crescimento orgânico, aí precisa ter uma visão ativa com relação a isso. Ainda é muito necessário. Eu não estava entendendo direito a pergunta do Fabiano, porque eu queria saber qual é a natureza de mensagens que ele está mencionando. Se as mensagens, como o colega Thiago mencionou, vierem do Google Search Console, atenção, do Google Search Console, você tem que dar atenção, tem que ler, e à medida do possível, tentar se aproximar daquilo que eles estão indicando que você faça. O que é importante é que você não deixe se engessar na sua tática, na sua estratégia de conteúdo em função daquilo que ele te diz ali. Exato. Né? Isso é um campo, isso é uma palavra, isso é uma página que ela é esvaziada todo dia. É uma página em branco, é um canvas novo. Cabe a nós, produtores de conteúdo, redesenharmos todos os dias. Não pode engessar no que ele está dizendo ali. E o Google Search Console não se mete em, por exemplo, competência entre URLs pela mesma palavra-chave. Isso não faz. Mas ele te dá ferramentas para você descobrir e solucionar esse problema também. Que eu procurei o Klaus novamente, né? Assim, a gente sempre se falava, mas essa coisa da gente estar mais online criou essa oportunidade da gente ter o Klaus de novo falando com a gente, né? Porque a coisa geográfica estava atrapalhando. Mas muito porque tem aparecido muita vaga de trabalho no site procurando SEO. Uma coisa que eu acho é que eu acho que o mercado também ainda não entende o que ele precisa contratar enquanto SEO, né? Que é isso, a gente precisa também arrumar um jeito de educar o mercado sobre essas diferenças do SEO mais técnico, do SEO de conteúdo, e não querer que talvez o conteudista seja a pessoa que vai ser o técnico de SEO e que resolva toda a coisa do URL dele, mas que também a gente vê nisso uma oportunidade para as pessoas que estão pensando que talvez estejam se recolocando no mercado de SEO, porque todo mundo está tendo que se virar e estar online, se quiser que o negócio sobreviva, né? Então, a gente criou uma demanda urgente fora da curva, assim, né? Para o digital em geral. E é isso, às vezes a pessoa não sabe contratar ou demandar, mas como que a gente explica também para o contratante o que ele precisa de SEO e o que a gente fala para as pessoas que talvez queiram se aventurar pelo SEO, como que elas começam, etc. Né, Jana? Se antes a gente fazia uma compra online, a gente tinha a opção de ir até o varejo offline, até o varejo ali, a loja da esquina, essa opção ela praticamente desapareceu com a necessidade de manter esse distanciamento, não social, porque a gente consegue ainda se relacionar socialmente com as pessoas sem estar próximos, mas com o distanciamento físico mesmo, né? Isso hoje é um must, você tem que ir para online, e as lojas que não tiverem presença online vão ter um futuro mais complicado pela frente aí. Claro que isso acarretou
uma demanda grande por profissionais de otimização para você aparecer nessa vitrine gratuita, né, que é o buscador. Né? Isso você, como gôndola de supermercado, né, se o produto tiver a altura dos seus olhos, ou seja, um resultado 1 a 3 aí das páginas de busca, você vai ser mais consumido do que os outros. No mínimo, você vai ser mais visitado do que os outros. Eu acho que é importante, primeiro, quando a gente vai a uma entrevista e um potencial empregador está querendo te contratar, ele tem uma demanda de SEO, primeiro ouça com muita, e pode parecer besteira isso que eu vou dizer, mas é calo que eu juntei porque eu já deixei de fazer essas coisas. Leia a descrição de cima a baixo, leia 40 vezes e não anote aquilo que você sabe do que ele está pedindo. Anote aquilo que você não sabe. E aquilo que você sabe, bicho, você não vai esquecer mesmo. O cara vai te perguntar, você vai saber. Mas anote aquilo que você não sabe. Procure estudar o ambiente ou a plataforma na qual esse empregador está presente agora. Vá até o site dele, visite todas as páginas, leia sobre nós. Não estou falando para você pegar as palavras-chave dele, jogando uma ferramenta, fazer uma análise de concorrência, porque isso é energia que você vai meter num projeto que você nem sabe se vai amadurecer ou não. Então, vá com uma expectativa razoável, mas não vá querendo resolver todos os problemas dele. Então, entenda qual é a demanda dele, entenda quais são as suas limitações. E, na verdade, mas eu enxergo dessa maneira, quem quer te contratar quer saber das suas limitações também. Você assumir que não sabe determinada parte dentro de SEO, por exemplo, não sei SQL, eu não sei programar JavaScript. E a primeira coisa que eu falo quando eu vou para uma entrevista, quando eu ia para uma entrevista de SEO, eu falava, olha, gente, antes da gente começar esse negócio aqui, eu não sou especialista em banco de dados. Eu não sou programador JavaScript. Meus conhecimentos em Analytics são A, B, C. Meu Excel, explique quanto você sabe de Excel antes, porque as pessoas partem de um pressuposto que não se usa mais Microsoft Office dentro do currículo, porque é ultrapassado, só que o Excel é um cara à parte. Ele é um pão, ele é café com leite dentro do SEO, mesmo você não sendo uma parte predominantemente técnica, é importante você saber, por exemplo, fazer uma tabela pivoteada, para você ter ali as páginas, número de palavras-chave que ranqueia, ou as palavras-chave, quantas páginas ranqueiam para aquela, em qual posição, para você poder fazer, para você poder submeter isso à sua tática, porque aí não é uma estratégia, é uma tática de você dedicar mais energia a uma página ou outra, para ela papar as melhores posições. Vou consolidar uma página com a outra em termos de conteúdo. Isso não é uma resposta que você possa dar top of mind. Você tem que fazer uma análise disso. Então, quando você vai fazer essa entrevista, vá preparado para assumir o que você não sabe, vá preparado para dizer de que maneira você pode ajudar o seu cliente a atingir os objetivos dele. Mas tem uma regrinha de ouro, que é fique rouco de tanto ouvir. Entenda o que aquela pessoa na sua frente quer, o que ela precisa. E tenta focar suas respostas em de que maneira aquilo que eu sei pode te ajudar a alcançar esse objetivo. Mas não esquece de mencionar o que você não sabe. E se você não souber Excel, comece a saber já. Mesmo como redator, isso é uma ferramenta que você vai ter que usar. Bom, para colocar um pouco da minha visão nessa questão também, eu acho que muita coisa resume numa das frases que o Klaus falou, uma das palavras que ele usou foi análise, né? O trabalho dentro de SEO, ele se resume a 90% do tempo, no mínimo, a análise de dados. Porque diferente de muitas outras disciplinas, você não tem diretamente quais são todas as variáveis da equação. Você tem as consequências, vamos dizer, você, por exemplo, identificou que você está perdendo acesso em algum lugar ou você está ganhando acesso em algum lugar. Primeiro começa aí, né? Você fez uma análise e você identificou isso. Aí depois você precisa entender o porquê que isso aconteceu. E isso vai envolver muita análise de dados, como o Klaus falou, pode ser SQL, se for direto no banco de dados, mas assim, tranquilamente, mais da metade do seu dia você vai gastar dentro do Excel, ordenando, filtrando e brincando com todos esses dados, né? Dentro da minha experiência toda, que eu posso dizer para o pessoal que está entrando novo com SEO,
A gente... Dizer um pouco da minha experiência, tá? Como eu falei, eu já fui de agência, já contratei muita gente para ser analista dentro da agência, já fui cliente. Então, cliente, quando eu digo, acaba sendo o dono do negócio, né? Parte do negócio, parte do produto principal. Também já contratei gente para trabalhar junto comigo na minha equipe, e já ajudei muitos dos meus clientes na consultoria a contratar pessoas, né? Especificamente, no último ano, a gente ajudou muito o Magazine Luiza e ClickBus a encontrarem profissionais de SEO para trabalhar na equipe deles. Porque é muito difícil de achar profissional de SEO. Eu acho que a grande questão é porque dentro do SEO você tem todo esse leque de possibilidades, né? Você tem o desenvolvedor, você tem o redator, você tem o designer, você tem a pessoa com visão de negócio que visa resolver o problema da pessoa que está buscando, né? Então, eu acho que, como o Klaus belamente colocou, o redator ele precisa conhecer um Excel, porque ele vai precisar fazer todas essas análises para produzir o conteúdo direcionado para o lugar certo. E além do mais, ele tem que conhecer um mínimo de HTML mesmo, de assim, o que é um H1, um título e um P de parágrafo, minimamente. Mas assim, mais que isso, se a pessoa quiser se desenvolver, muito bem, né? O que eu exijo dentro de uma entrevista varia muito dependendo da posição, né? Colocando dentro de um e-commerce super forte, existem centenas de pessoas cuidando desse e-commerce, né? Então, você vai ter demandas de SEO para alguém especificamente técnico, especificamente conteúdo, especificamente UX, etc. E vai depender da profundidade de conhecimento de cada um deles. No geral, precisa saber o que são essas coisas e que elas demandam, né? Também muito bem colocado, o que eu não sei. Nenhum empregador está esperando que você chegue completo. Tenha em mente que, assim, nem a pessoa que está te contratando sabe tudo do que ela está fazendo, né? Então, assim, ela também está se desenvolvendo. Então, ela também tem as suas falhas como pessoa, como profissional. Então, você admitir quais são as suas e o que você está fazendo para melhorá-las, cara, te coloca muito à frente, né? Mas, assim, é incrível a quantidade de pessoas que você vê que conhecem bem tecnicamente, mas esbarram em coisas muito simples como não saber falar o nome da empresa, não saber o que a empresa vende. É o mínimo, eu sei que não é nem o foco da nossa conversa, mas é realmente absurdo a quantidade de pessoas que falham e não andam no processo de entrevista por coisas simples, como não ouvir o suficiente, não entender, não estar com o ouvido aberto o suficiente para entender a pergunta que o recrutador fez, não estudar o job description daquela vaga, etc., né? Mas para você começar uma carreira mínima de SEO, você conhecer essas questões técnicas, saber que elas existem, saber o problema que está resolvendo, que você visa resolver, eu acho que vai bem. E uma que eu sempre faço para candidatos que chegam ou para compor minha equipe, ou que vão para uma equipe ligada à parte de SEO da Burda ou da Delticom na época, chegam, né, e começa aquela dissertação de ferramentas que se usa e como se está por dentro de tudo, e das análises que faz. Começa a dissertar longamente sobre, vamos falar uma pesquisa, uma ferramenta, vamos falar do Systrix, por exemplo, falar como ele é expert em Systrix, ele conhece todos os ambientes. Uma pergunta para a qual você tem que estar preparada, e ela não é sacana, ela é uma pergunta super honesta. O que você vai fazer com essa informação toda que você vai coletar? Porque você saber dar piruetas, triplo mortal carpado, usando um SEMrush, uma Systrix, uma Searchmetrics, é muito bom. Mas se você souber exatamente para que você vai extrair aquela inteligência e de que forma ela pode ajudar o seu futuro empregador, essa é a resposta matadora que ele quer. Olha, dessa maneira eu vou ver quais são as 3 páginas mais fortes do concorrente e eu vou começar a tentar derrubar essas páginas para forçar ele a fazer AdSense. Isso é uma resposta que já está pensando lá na frente, está mostrando o seu estilo de business para a coisa. Normalmente, num ambiente de e-commerce, o AdSense, a pesquisa paga, né? Os anúncios do Google são parte chave de toda a estratégia digital. E
ela custa e custa muito às empresas. Os investimentos que as nossas empresas fazem em AdSense estão na casa dos 6 zeros, mole todo ano. Então, se você mostrar numa entrevista que está preocupado no concorrente, que está com umas 2 posições acima de você, com uma palavra que você sabe que dá dinheiro, você fala, olha, eu usaria essa e aquela ferramenta para ver de que maneira eu posso baixar aquele cara para ele começar a fazer AdSense. Mostre o seu tino de business, mostre a sua capacidade estratégica na hora de resolver essas perguntas. Né? E quando você falar de medidas de SEO, não, porque eu sou expert em conseguir link externo. Porque eu sou muito bom na parte de conteúdo, eu sou muito bom na estratégia de titulação, por exemplo, para que a pessoa indique isso. Esteja preparado para a pergunta, e para que isso vai me servir? De que maneira isso vai me ajudar a ganhar mais dinheiro? Que é isso que o seu empregador quer saber. Ou gastar menos, né? Com a AdSense também, né? Ou fazer o concorrente gastar mais. Né? Não adianta, a gente sabe que você ser o primeiro para copo de vidro não vai fazer você vender mais copo de vidro. Quer dizer, é uma regra mais ou menos clara essa. Ser o primeiro para a palavra copo de vidro não vai implicar numa venda maior de copo de vidro. Mas se essa for a estratégia do seu empregador, saiba que ele está no mercado há tempo suficiente para querer essa posição para ele. A gente, na perspectiva de SEO, às vezes não concorda com as estratégias de palavra-chave do nosso empregador, mas nós não estamos naquele mercado inseridos há 20 e tantos anos como eles estão, para saber no que aquilo implica no final das contas. Então, um pouco de humildade quando você, bastante humildade quando você for para uma entrevista de SEO é muito importante. A mesma coisa é sabido, ou é considerado que páginas 404, páginas, né, que não foram encontradas dentro do repertório de conteúdo, não alteram seu ranking. Muito bem. E se essa página tiver um tráfego de 30 mil acessos por dia, dando 404? Será que ela não desempenha um papel que vai além daquele que você, como SEO, que analisa apenas rankings, está analisando? Tenha esses óculos de homem de negócios quando você for conversar. Porque se você ficar na viseira apenas de ranking, você pode estar perdendo aí nuances importantíssimas que vão destacar você aos olhos de quem está te entrevistando. Só adicionando a isso, uma coisa muito característica do SEO, enfim, é que eu vejo mais, realmente uma característica do trabalho de SEO a gente, como SEO, como profissional de SEO, seja consultor, seja trabalhando interno, a gente não aplica nada. A pessoa responsável, o time responsável, dificilmente é a pessoa que vai lá no WordPress, edita as coisas e faz elas funcionarem. Dificilmente é a pessoa que vai lá meter a mão no código e corrigir o código que está gerando um sitemap XML errado. Então, essa visão de negócio que o Klaus está falando, ela é muito bem-vinda, porque você vai ser a pessoa que vai identificar a questão, vai bolar qual é a melhor solução para aquilo, e você vai ter que vender isso para outra área. Que ele tem outras prioridades, ele está com o dia dele cheíssimo, e agora vai ter que resolver a desgraça do sitemap XML, que o Klaus está me falando que está errado, e eu nem sei por quê. Então, você precisa construir um caso. Qual é o problema? O que ele está causando? Ou qual é a oportunidade que identifiquei? Onde está a melhoria? E como é que eu faço para resolver isso? E, assim, qual é o valor disso? Então, essa questão de ser um pouco comercial dentro do SEO, ela é muito bem-vinda se você é consultor, se você é in-house também. É o famoso chá de camomila antes de conversar com o gestor de projeto, né? Com o líder de projetos. Quando você... Uma coisa que te irrita tremendamente, que está faltando uma linha dentro do robots.txt, por exemplo, você se acalme na hora que você for passar essa mensagem para o gestor do projeto, porque além de você, tem usabilidade, tem o cara da contabilidade, tem o financeiro, está todo mundo querendo falar com esse cara, só com um pepino na mão. Então, vá vender o seu peixe com muita firmeza nesta hora, mas firmeza não significa agressividade nem energia excessivas.
saber o valor, né, Klaus? Teve um evento semana passada que um Martin Splitt, que ele é um Google Developer Relations, enfim, um cara do Google que fala com desenvolvedores, ele falou uma coisa que encaixa muito bem nesse assunto, que ele falou, pessoal, se vocês forem, toda hora que você achar um erro de SEO, você gritar para o cara que é dono do projeto, falando assim, achei um problema, uma linha errada no Robots.txt, e toda vez for um problema desse, a hora que for um problema mesmo, ele não vai tirar ouvidos. Então, assim, saber dimensionar, priorizar as coisas, né? Então, aí, eu queria colocar isso porque acho que foi um exemplo muito bom, muito feliz que ele deu. E uma coisa que eu aprendi lidando com a área de desenvolvimento é, eu faço o meu ticket, eu faço o meu issue lá para o departamento técnico e eu digo o que está acontecendo, qual o erro que isso acarreta, qual é o código de resposta, ou como eu gostaria de ver aquilo implementado, mas eu não digo como o desenvolvedor deve fazer aquilo acontecer. Nem todo o site é baseado em WordPress. Aliás, a vasta maioria dos e-commerce não tem nada a ver com WordPress. Então, aquilo que você sabe de SEO, de cunho mais técnico, que você aprendeu lidando no seu blog, no seu site pessoal, não vai se aplicar de forma alguma quando você estiver trabalhando no e-commerce. Eu não está falando de SEO de e-commerce, porque aí está o dinheiro, viu, pessoal? Estão as maiores vagas também. Faça o seu ticket, explica, olha, seja muito didático no seu ticket, olha, acontece isso, a forma de verificar se está funcionando ou não é esta, bota o link, bota print screen, fala, olha, gostaria que no lugar de um HTTP 404 fosse um 410. Mas não diga para ele como ele tem que fazer aquilo. Tá? Ele sabe. Desenvolvedor detesta. E a gente também não gostaria, porque quando nós estamos nas nossas atribuições, uma coisa que eu não gosto é micromanagement. Né? O seu chefe vem, eu ouvi falar ontem do update do Google, ele vem na tua mesa no dia seguinte, isso todo mundo conhece. Ontem aconteceu um update do Google, saiu ali um tweet do Rusty Break no Twitter, ele já está na frente da tua mesa com o olho desse tamanho regalado, o olho da manhã perguntando como nós vamos contornar isso. Tem que ter frieza de dizer para o chefe, vamos esperar uns 10 dias para ver o que aconteceu, ver qual foi o impacto, tentar ver onde isso no nosso panorama pode ser corrigido e aí a gente conversa de novo. Mas não... Primeiro, mantenha a cabeça fria quando esse momento chegar, e esse momento vai chegar, e não replique ele dentro da organização. Tente ser aquela pessoa que dá segurança às outras dentro da organização. Aquela pessoa que tem um conhecimento técnico, que também tem um time de business, que todo mundo vem tirar dúvida. Isso é um excelente sinal dentro do ecossistema da empresa. Então, as pessoas vêm perguntar para você como é que a coisa tem que ser implementada para atender melhor a performance em SEO. A gente tem 2 perguntinhas aqui, eu já vou falar só para a gente não passar muito. Eu tenho uma dúvida aqui também. Você quer perguntar primeiro, Fabio? Acho que é a conexão. Vai lá, Fabio. Deixa eu perguntar, porque eu acho que faz bem de acordo com esse tema. A minha internet está bem ruim, eu já passei essa pergunta para a Jana. Se não der para ouvir, Jana, você pode perguntar também. Mas eu queria falar com relação à integração com outras áreas, tá? E a conhecimentos complementares também. Por exemplo, a integração com Web Writing, integração com UX, com AdSense. Como funciona essa relação, esse relacionamento entre o SEO e essas áreas, ou outras áreas que você tem em mente também? E conhecer sobre isso contribui para aperfeiçoamento da carreira em SEO? Klaus. Eu acho que cada um desses outros elementos que você citou são uma página separada. Qual seria a relação do SEO com ES, qual seria a relação do SEO com usabilidade, qual seria a relação do SEO com a estratégia de negócio da empresa. Cada uma delas merece uma resposta e ela é para lá de longa. Eu acho que você não tem que se explicar de forma nenhuma, mas você tem que entender, e tem que mesmo entender, de que maneira uma coisa influencia a outra. Que quando você não tem ainda cacife para sair numa posição privilegiada no resultado de busca, que você tenha que partir para um anúncio pago, por exemplo. Eu acho que a ideia de SEO holístico
que é bastante defendida por aí, ela tem que ter limites também. A partir da hora que é afirmado que o bater da asa de uma borboleta na China vai ocasionar um terremoto aqui no Peru, eu falo, calma aí, minha gente, porque se eu for olhar tudo de uma forma macroscópica dessas, eu não tenho mais como fazer, como resolver minhas atribuições dentro de SEO. Então, preciso olhar de uma maneira limitada o que eu posso fazer, entender que existe uma relação entre todas essas coisas, mas não tentar montar uma equação enorme envolvendo todos esses fatores, porque aí eu vou enlouquecer, eu não vou conseguir produzir coisa alguma, e a resposta para aquela pergunta, que eu nem sei mais qual é, ela se esmaece, ela é perdida. Então, acho que existe sim a relação entre todas as coisas, mas a gente não pode exagerar nesse caldeirão de fatores que a gente acaba montando com SEO. Eu coloco que, assim, você está lidando com pessoas que estão cuidando das outras áreas, que têm as suas preocupações, as suas metas e as suas dificuldades, né? Você ficar insistindo numa correção que você já viu que o time não consegue corrigir, seja esse time qual for, não adianta, não vai te levar à frente, só vai te gerar atrito. Então, eu acho que a maior questão é, lembre-se que você está tratando com pessoas. Toda vez que você falar para a pessoa o como ela precisa resolver, que foi o exemplo que o Klaus falou, ela vai dar pirueta. Ou quando você fala para ela, mas é simples. Cara, isso sobe o sangue de qualquer um. É a mesma coisa que a pessoa falar para você, mas é simples, é só a gente ficar em primeiro para a palavra, sei lá, passagens aéreas, que numa época quando eu trabalhava com isso no Brasil, a palavra que mais tinha busca, tinha 1,2 milhão de buscas por mês no Brasil. Então, é simples, é só colocar lá, não é? Então, é isso que tem que ter em mente, né? Sim, faz muita diferença você saber quais são os detalhes dessa disciplina, né? Pegando um pouquinho de detalhe também a questão do AdSense, quando a pessoa faz os ads na página, você está lidando com a monetização daquele site, isso é muito importante para ele, mas você precisa equilibrar também, porque receita, se você focar 100% na receita, você pode prejudicar a usabilidade do site, você pode ser prejudicado no Google por isso, logo você diminui a receita também, então também tem que saber quais são... Eu acho que, deixa eu reformular um pouquinho assim, eu acho que você precisa saber o suficiente para tentar entender da onde vem aquela pergunta daquela pessoa, para você conseguir saber, formular uma resposta que seja adequado para o que ela quer, ou, claro, você também tem que fazer o debrief, perguntar para a pessoa, tá, mas o porquê, né? Mas você tentar entender o porquê disso e o como que você vai, qual a melhor forma de você solucionar isso sem prejudicar a visibilidade orgânica, né? A questão é lembrar que somos todos humanos. Eu queria retificar um comentário que fez também, que é, por exemplo, que a gente só deve anunciar em ads quando a gente ainda não está bem posicionado para uma determinada palavra-chave. Existe caso e caso. Eu passei pelo comércio de autopeças, nós já éramos primeiros para porrada de palavra-chave, mas jamais abrimos mão de também fazermos ads para aquela palavra, porque o comportamento, a intenção do internauta, ela vai guiar onde o cara vai clicar. As pessoas já entenderam que quando querem comprar, vão clicar onde está escrito anúncio. E é uma oportunidade excelente para você testar a performance de landing page. Por exemplo, qual converte mais? Aquela de Até de copywriting, né, Klaus? Como? Até de copywriting também, né? De conteúdo, claro. Se bem que normalmente aí quando a gente trabalha com duas páginas diferentes, a de ad a gente não deixa nem indexar, né? Que a gente só quer ver qual é a performance dela na hora da conversão. Porque você pode adorar ranking. Você pode ser, o maior fã de ranking do mundo. Mas eu, Klaus, gosto mesmo de conversão. E eu, realmente, às vezes, deixo de fazer uma medida de SEO porque ela não vai, neste momento, contribuir para a conversão, para fazer o caixa da empresa girar. E é isso que eu estou chegando para você. Ele está andando para ranking, pessoal. Pode crer, está andando para ranking. Ele quer saber de dinheiro. Eu volto naquele ponto. Seja homem de negócios quando você for fazer sua estratégia, montar sua tática de SEO. Uma coisa que o Thiago mencionou e que foi gozado porque eu passei por isso semana passada mesmo. Aliás, eu
acho que eu realmente aprendi isso semana passada, foi estar fazendo um teste de CTR ali na borda, estamos posicionando uns elementos em lugares diferentes dentro da página, e para isso foi necessário fazer um design daquele elemento. Quando eu fui conversar com a designer, eu por pouco usei a palavra, mas basta você fazer uns designs para esse elemento, para ficar no meio das duas páginas. Assim. Sabe quando você pega e fala, porra, bicho, você quer falar essa besteira para uma designer? Quer dizer que para ela que o trabalho dela é fácil? Então senta você, animal, e faz você o design desse negócio. E quando o navio estiver afundando, porque você entende tanto de CSS, quanto o Thiago entende de trombone de vara, ou de design, tanto quanto o Thiago entende de pandeiro, aí você vai lá no design com toda humildade dizer que, olha, aquela palavra apenas ou simples, ela não cabia aqui naquele discurso. Mas eu também pego muito parceiro comercial nosso falando, mas é só vocês fazerem uma tabela. O cara não tem noção. Né? Não seja essa pessoa sem noção quando houver a reunião de prioridades dentro da tua empresa, quando houver aquele stand-up, não seja a pessoa sem noção que acha que, primeiro, o seu caso é o mais importante de todos e que tudo que é secundário é só fazer um designzinho, é só fazer um textozinho, porque não existe só nessa constelação. Como eu digo, seja aquela pessoa que vem com as soluções e tem a cabeça fria quando os problemas começam a se amontoar. Aí você vira uma referência dentro da empresa. Né? E quando vierem apitar na sua orelha sobre SEO, coisa que você pode saber 1000 vezes melhor que os outros, não olhe para a pessoa com desdém, diga você não sabe de nada, porque se você não entender a motivação da pergunta, daquele pensamento, quem pode estar deixando de aprender é você. Eu vou fazer as duas perguntas, então, só para a gente não ficar muito longe. A Natália perguntou, trabalho por conta, venho aplicando SEO ao meu site de fotografia. Antes eu trabalhava com produção de conteúdo. Algumas orientações que vêm do Search Console são bem técnicas. Pode ser arriscado mexer por conta e acabar piorando a situação? Thiago? Assim, muito pouco provável que você... Depende muito da mensagem, claro, mas você vê a mensagem... Essas mensagens do Search Console, atualmente, elas estão bem mais claras, dizendo qual é o problema e até qual a consequência daquela questão. Né? E, inclusive, estão até divididas entre avisos, informações e erros. E sempre tem um guia que te diz qual é a solução daquilo lá. A solução dos olhos do buscador, não a solução de como que você precisa arrumar dentro do seu site. Aí eu sei que tem que se virar. Né? Eu acho que o primeiro passo é você tentar entender muito bem qual é esse problema que ele está te dando. Erro de read snippets, marcação inválida e não sei o que lá. Sei lá, tem infinidade de possibilidades. Isso realmente acontece? Ele tem uma ferramenta de debug, você pode testar lá. É muito pouco provável que você vai fazer as coisas se tornarem pior se você atacar especialmente aquele item. Mas depende de qual é esse item. É ótima a resposta, depende. Mas realmente a questão é você ler e entender ele, mas entender e tentar solucionar aquele ponto especificamente. E testar, né? Quando você fizer essa solução, teste e veja se aquele item foi realmente resolvido. Se ele foi, pouco provável que vá te trazer algum desconforto aí. E alguém perguntou anonimamente, com exceção do Excel, existe um grupo de ferramentas que são indispensáveis para alguém que vai trabalhar com SEO? Eu acho que indispensável é você determinar o que você quer medir. E para o que você quer saber. Porque existe uma infinidade de ferramentas no mercado, cada elas com uma infinidade de informações que elas vão te fornecer. E se você não tiver muito sóbrio na hora de buscar a resposta para aquela pergunta, sabendo qual é a pergunta, que você deve analisar muito bem antes de determinar, olha, esta é a pergunta que eu quero fazer no final das contas, você vai apenas jogar energia pela janela. Então, saiba primeiro o que você quer determinar. Isto dito, eu acho que existe uma ferramenta que é muito boa, que é a Screaming Frog. E se você souber usar e souber configurar aquela ferramenta de uma maneira apropriada,
ela te dá respostas pontuais para aquilo que você quer saber. Ela vai te dar um conjunto de dados que você daí vai ter que jogar no Excel, provavelmente, porque ali você consegue ver na primeira interface do Screaming Frog, a não ser que seja uma coisa muito elementar, você vai ter que refinar depois numa planilha de cálculos. Eu concordo com o que o Klaus falou, eu adicionaria nomes mesmo, seria o Google Search Console, que é essa ferramenta que dá essas informações, que a Natália mencionou, o Fabiano também. O Google Analytics, que é a ferramenta que vai te dar um pouco mais de como que as pessoas estão visitando, que páginas que eles estão mais olhando no seu site, independente da origem de tráfego, né, que o Google Search Console é exclusivamente do orgânico. Principalmente eu falaria dessas duas ferramentas. Elas são de graça. A Google Search Console, você só precisa fazer um link dizendo que você é proprietário do site, os dados começam a aparecer para você. A Google Analytics, ela demanda uma configuração, mas também ela é usada em todo tipo de CMS possível, então configurar ele não é difícil. Isso. Agora, num nível um pouco acima, existem o SEMrush, eu acho muito bom, tirando aí que tá o que o Klaus falou, né? Existem várias ferramentas e com muitas possibilidades dentro dela. Então, a SEMrush eu acho muito boa para pesquisa de palavra-chave, análise de concorrência, mas nada para link building ou para backlinks. O Ahrefs, ele é ótimo para backlinks, um pouquinho para análise de concorrência, um pouquinho para pesquisa de palavra-chave, mas péssimo para acompanhar coisas, para fazer grandes comparativos. Você tem Systrix, eu estou soltando nomes, mas vocês podem fazer as pesquisas delas. Não tem nenhuma favorita. Existem ferramentas super enterprise, que você só vai conseguir saber o preço depois de fazer aquela... Quando você tem um preço escondido e um contact agente para conseguir fazer um demo, você sabe que a ferramenta é cara. Então, a gente tem cliente que paga ferramentas que custam um Ford K0 por mês, e estão super felizes com ela, porque elas resolvem um problema enorme para aqueles caras. E já tivemos clientes que gastam ferramentas mais caras, que não usavam, então gastavam dinheiro fora, como o Klaus falou. Às vezes uma pessoa teve a brilhante ideia, usou, pegou um dado e esqueceu dela. Acontece tudo quanto é lugar. Mas, assim, a ferramenta ser cara não significa que ela é a melhor solução. E, sinceramente, nada substitui um Google Analytics, um Search Console e uma conversa com o teu cliente final, teu usuário, né? E tem a ferramenta de pesquisa de palavra-chave do AdSense, né? Se você tiver uma campanha rolando, você tem acesso a pesquisas muito detalhadas. O que você tem que prestar atenção nessa hora, e não é nem uma opção, você tem que prestar atenção nessa hora, é que o AdSense vai te dar apenas dados de palavra-chave de cunho transacional, de compra. Ele não vai te dar um repertório de palavra-chave para buscas informacionais. Não é ele. Para ele, você usa assim um Search Console, um SEMrush da vida. Mas determina bem o que você quer saber. Deixa eu perguntar para vocês uma dúvida. E o site Alexa, aquele site info do Alexa? Eu vi que ele tem modificado muito. Ele é relevante? Eu sei que ele foi muito, mas há muitos anos ele deixou de ser. Eu não sei se ele voltou a ser alguma coisa. Não, bacana. Mas não uso. Você usa, Klaus? Não. Eu olhava na época do IDG, que era 2010, 2011. 2011 já começou a ir morro abaixo. Mas em 2010 o pessoal olhava e ficava meio assim, em vários fóruns. Não, porque o cara tem não sei quantos pontos no Alex. Falava, pô, com esses pontos, mais 3,80, pega o ônibus. Quer dizer, é uma informação que vai ajudar a de nada. A informação legal é aquela que te ajuda a tomar uma decisão. Qualquer informação que não me ajuda a tomar uma decisão, a ter um entendimento mais claro do que meu próximo passo, eu abro mão. Eu não preciso dessa informação. E na hora que eu precisar, eu vou saber e eu vou dar um jeito de descobrir. Legal, valeu. Mais alguma pergunta aí, Jana? Não, acho que você tinha umas perguntas prévias, né, para fazer?
Exato. Tem algumas perguntas mais técnicas bom, tem uma aqui bastante legal, que eu acho que dá para a gente já falar sobre elas, que é sou ainda iniciante no tema e gostaria de dicas de livros e artigos para poder me aprofundar. Eu acho que o melhor rádio que existe para você seguir é o Twitter, pelo TweetDeck, faz uma listinha dentro de um TweetDeck da vida, não deixa todo mundo na mesma lista, faz uma listinha de SEOs dentro do TweetDeck, bota ali dentro, deixa aberto no canto do monitor, ou no segundo monitor, ou no laptop, se não estiver usando. Fica de olho no que está sendo dito ali. Eu li, em 2009, um livro apenas sobre SEO. Na época que eu escrevi um livro sobre isso, né? Que é A Arte do SEO, do Eric Eng, que é republicado anualmente, porque a relevância daquele livro não diminui. É um tremendo de um livro. Tem ele aqui. Também li o livro da Vanessa Fox, Marketing and the Age of Google. Aliás, o último exemplar publicado tenho assinado por ela, no evento em São Paulo em 2011. Então, com relação à literatura, acho que os negócios são mesmo o site, e você ficar de olho no Twitter, onde o tempo todo são disseminadas informações sobre aquilo que está acontecendo agora. Tentei encontrar o outro que eu tenho aqui também. Esse arte do SEO, ele é realmente, como se falou, tá desse tamanho já na última edição dele, tá gigantesco. Ele é muito mais um livro de referência do que um livro para você ler, apesar de você poder ler. E tem o Search Engine Marketing Inc., do Bill Hunt. Ele fala um pouco mais de marketing de search dentro de uma visão como de negócio dentro dele. Então, ele é muito legal para você que está querendo entrar na área, para você ter a visão de tipo, ok, o que o Search Engine Marketing resolve para um negócio, como você dentro do negócio falando assim, cara, como é que eu aumento o meu business e tentar entender como aplicar o search dentro dele. A grande questão é que, assim, esse, por exemplo, o Search Engine Marketing Inc., eu não encontrei ele em português. O Arte de SEO existe em português. A última edição eu acho que não, mas ele tem em português sim, as edições anteriores. A grande questão é a produção de conteúdo de SEO no Brasil, de qualidade, é muito fraca. Então, a grande questão tem que ir para os materiais em inglês. Eu vou mandar alguns links aqui. A gente tinha conversado com a Jana para já montar uma listinha simples, né, para quem está começando. Mas, assim, em português, os materiais que eu recomendo são os oficiais do Google, né, que são como o Google funciona, como o buscador funciona, que te dá uma visão bem geral de como tudo funciona. Acredito legal você ler o Search, os guidelines, que é basicamente as regras do jogo, já que o Google é o dono da bola, é bom a gente saber até onde que a gente pode ir, né? É incrível. As diretrizes para Webmaster, né? Oi? As diretrizes para Webmaster. Obrigado por lembrar o nome em português, é essa mesmo. É incrível como, assim, quando você fala com alguém que tem uma coisa meio quero resolver logo, como começa a surgir várias ideias quando você fala assim, um dos pontos mais importantes para o buscador é a quantidade de links externos, de links apontando para o meu site. Eu falei, então vamos sair construindo link? Calma, cara, calma. Ok, isso foi para onde muita gente foi e para onde o buscador também foi atrás de conseguir podar essas possibilidades, então tem que tomar muito cuidado. Então é bom você conhecer essas regras. Eu recomendo também a certificação de Google Ads básica. Pelo menos para quem não tem nenhuma ideia de como funciona ainda o search, é muito bom, por mais que você não vá fazer Google Ads, apesar que eu sugiro que você até faça campanhas de Google Ads ali, eles geralmente te dão um cupom de R$100 para você experimentar, é bem legal. Para aprender como funciona a palavra-chave, o que é um copy, o que significa CTR, todas essas coisas você vai usar diariamente na disciplina de SEO e ele explica tudo isso muito bem lá. É muito difícil, assim, SEO muda muito rápido e muda muito. Então, se você pegar um material, você fez uma pesquisa no Google, qual a melhor forma de produzir um conteúdo? E você encontrar um post de 2 anos atrás, esquece. Não resolve o teu problema. Então, tem um livro meu de coração que eu gosto muito, que é
Introdução para Information Retrieval, que é um livro mais técnico que fala se você for construir um buscador hoje, quais são todos os elementos que você precisa ter na cabeça. Então, ele é excelente para quem está querendo levar muito a sério o trabalho de SEO. Você não vai desenvolver um buscador. Faça, se você quiser, mas você não vai desenvolver um buscador. Mas para você ter uma ideia de que mundo você está se metendo, sabe? Como você querer ser mecânico, você tem que ler um livro sobre o que é o ciclo de Carnot, o que funciona o radiador, etc. Então, tudo isso você conhece lá no detalhe, na origem, né? Como se você fosse fazer um. Então, é muito bom isso. O que eu procuro fugir, fontes que eu prefiro não consumir, são publicações em sites de ferramentas. Certo. Vão tentar sublinhar a necessidade de você usar aquela ferramenta para descobrir uma métrica qualquer que pode não te interessar em nada, que não tem valor nenhum para você. Quando o Google acabou com a possibilidade de você verificar PageRank, apareceram 600 métricas diferentes aí. Autoridade disso, autoridade daquilo, e MOS não se das quantas, aí você fica preso a um monte de métrica que, no fundo, não vão te ajudar em coisa nenhuma. Então, as publicações de sites de ferramentas e publicações em sites de gurus. Tem uma pergunta aqui que está nesse campo. Uma pessoa perguntou anônima. A quantidade de conteúdo sobre SEO na internet é gigante, já encontrei algumas que se contradisseram. Quais cursos, blogs vocês recomendariam? Tem o site do Moz, ele tem um guia muito bom, MOZ. Eles foram uma consultoria de SEO, eles têm uma ferramenta também, como o Klaus falou. Existem pessoas que escrevem muito bem no site deles, eles têm um quadro chamado Whiteboard Friday, também é muito bom. De novo, todos em inglês, né? Dentro do universo, você tem o Search Engine Roundtable, que é do Barry, que o Klaus mencionou mais cedo. Ele cobre qualquer coisa de SEO. O Google falou num tweet respondendo fulano que tal coisa é verdade. Pum, ele lá fez matéria em tempo recorde. É muito bom. Para você ficar sempre antenado do que está rolando. E ele sempre fala qual é a fonte original. E sempre se ela é Google ou não. Então, isso é muito legal. Sites como Search Engine Watch, Search Engine Journal, Search Engine Land. Não, o Land, esses três eu coloco eles num negócio meio ok, é bom você ver, mas não levar muito a ferro e fogo a esses três, porque tem muita gente se autopromovendo lá dentro. Sites de guru, como o Klaus falou, também fugiria, né? Nosso amigo Neil, não rola, não vai nessa. Acho que o Twitter é o melhor canal. Tem um cara que escreve muito bem, mas é um pouco mais complicado de entender os conteúdos dele, que é meu Deus, fugiu o nome do cara agora, que é do SEO by the Sea. O SEO by the Sea, como é que é o nome dele, meu Deus? Bill Slawski. Bill Slawski. Esse cara, ele faz um trabalho para a comunidade sensacional, que é basicamente, ele tem o saco de ler todas as patentes que o Google lança, e faz um resumo para a gente do que quer dizer aquilo ali, qual é o problema que eles estão tentando resolver e como que isso pode ou não ser aplicado na web e se ele acredita que aquilo é aplicado ou não. E assim, cara, são documentos muito chatos, muito longos, e ele faz esse favor, então recomendo muito a leitura do blog dele também. E acho que agora é menos chato. Também uma boa hora para a gente falar que a gente está montando um curso, né? Que a gente até quer muito saber quais são as dúvidas das pessoas para a gente formatar esse curso melhor, assim, mas vai ser isso, uma oportunidade para quem quer entrar na área, sabendo que tem essa demanda no mercado, né, de contratar muito SEO, e aí a gente está montando, em breve vai ter novidades. Um canal que eu acho bem interessante, que o Google agora está reanimando, são os comunicados da central de webmaster, né? Que agora o John Mueller está voltando a publicar muito conteúdo, que começou ali na época do Matt Cutts, quando ele respondia umas perguntas. O estilo é bastante diferente entre a forma do Matt Cutts e do John Mueller endereçarem aí as questões. Mas eu ficaria de olho também, de qualquer maneira, vale a pena você assinar aquele canal. Google Search Master Central, como é que é o nome daquele canal, Thiago? Você faz ideia? Do
Da própria Google, do John Mueller. Webmaster Central. Webmaster Central. Vale a pena porque as perguntas são, apesar de serem cíclicas, a maneira deles responderem é muito direta ao ponto. Né? Então, é algo que eu também acho recomendado seguir. Prestando... Eu acho importante você fazer um. Eu acho importante fazer... Eu não estou querendo vender peixe, não. Mas eu, entre 2009 e 2011, eu fiz, eu acho que 4 cursos, apenas para saber no que eu estava me metendo. Apenas para saber o que está acontecendo, se eu realmente quero aquilo ou não, porque é quase um casamento que você faz com search. Eu ainda não estou dando entrada no divórcio, graças a Deus, mas façam. A gente tem no Brasil, acho que 4 ou 5 cursos que eu fiz, que no momento não estão ativos. Assim que estiverem ativos, a gente dissemina. Mas é importante fazer sim. Também é importante você já ir com perguntas até o curso. Sabe? Já faz o seu primeiro, já faz o seu elenco de perguntas antes de você ir. Não existe pergunta estúpida. Né? A estupidez está em não perguntar. Um instrutor que seja experiente vai responder a sua pergunta e a resposta não será depende. Também depende como exata é a sua pergunta. Né? Não lembro o nome do cara agora, mas um dos expoentes de SEO e jornalismo, o cara que fez o Chicago Tribune, não lembro do nome dele agora, uma vez foi muito claro no que ele falou: SEO não é uma ciência exata. 1 mais 1 em SEO pode dar 8, dependendo do que está acontecendo. 1 mais 1 em SEO pode dar 5, 1 mais 1 em SEO pode dar nada. Então, esteja pronto para esse tipo de perguntas. E todo teste que você puder fazer, faça. Mas faça um por vez, anota o que você está fazendo e saiba o que você quer medir. E você vai construindo sua própria base de conhecimentos de SEO. Eu colocaria assim, a ideia de você até ler, a pergunta anterior foi boa, porque, putz, eu li 2 sites, eles se contradizem, né? O que eu faço? Eu acho que isso na verdade, mostra que você está com um pensamento crítico e isso é excelente. Você está olhando e falando assim, cara, isso não está fazendo sentido, você não está simplesmente lendo e aplicando. Né? Então, eu acho que o senso crítico vai muito bem. A ideia de você conseguir fazer, como o Klaus falou, mais de um curso, vai bem para você poder falar assim, tá, mas você, instrutor, você está falando isso, eu já li em algum outro lugar, ou já falei com fulano que é experiente, que já conseguiu isso, aquilo, e ele me disse aquilo. Onde será que está o ruído aí? Peça casos, confie em pessoas que trazem resultados claros para você. Fala assim, olha, eu fiz isso e apliquei aquilo. Está aqui a estratégia que aumentou o nosso blog 1000%. Beleza, leia, entenda aquele negócio e tente entender o porquê que aquele negócio funcionou. Às vezes o cara fez um negócio de 10 passos, e 3 foram que fizeram a diferença para ele. Né? E, como o Klaus falou, faça seus próprios testes. Se você conseguir, eu não tenho certeza se título funciona. Ok, na próxima matéria que você publicar, publique sem título. Publique com um título diferente. Sei lá, brinque. Né? Eu preciso fazer uma coisa aqui. Eu preciso dizer o nome dos cursos que eu fiz, porque é muito injusto eu ter feito os cursos dos caras, ter começado a minha carreira com base nisso e não dizer. Eu fiz o curso do Ricota, eu fiz o curso do Paulo Rodrigo do Rio de Janeiro 2 vezes. No curso do Ricota foi de São Paulo a BH 9 horas, num diabo de um cometa, toco duro, uma desgraça de uma viagem. Mas quando eu cheguei lá, eu só batia, dava porrada na mesa durante o curso. Falava, porra, massa, é isso que eu quero fazer. Depois eu fiz o do Rodrigo 2 vezes também, ali na Paulista. Eu fui muito a evento de SEO, menos para o conteúdo das palestras, algumas boas, mas muito merchan, mas para criar uma rede com o pessoal de SEO que já está na ativa, estabelecer um canal de comunicação com esses caras, sair desse círculo super restrito
de grupos em redes sociais, tentar conhecer as pessoas no tete-a-tete, tudo bem, agora com o Covid está mais complicado, mas vai passar isso aí. Tenta conhecer essas pessoas, começa a montar um relacionamento, eventos de SEO, vá aos quais for possível ir. Se você for bom no inglês, que é essencial, você falar inglês quando você quer mexer com SEO, é essencial. Visite eventos online, vá aos eventos lá fora, custa um saco de dinheiro, mas, cara, escolha a dedo, vá e não durma nem uma noite, não é dá para passar a noite mamando, bebendo, né, no evento, não, viu? Mas tenta absorver tudo que for possível. Chega aqui e começa a digerir aquele conhecimento. Começa a trocar ideia com o pessoal pelo Twitter, saiba quem são as pessoas que vale a pena seguir, quem são as pessoas que não te adicionam em nada, e começa a sua carreira. Como o Thiago começou a explicação dele, a introdução dele, ninguém aqui começou fazendo SEO. Quando eu fui para o SEO, estava sentado numa redação, entra um sujeito, Pedro Lima, senta na frente do meu chefe e fala, tem um jornalista que não sabe escrever para a internet. Eu queria jogar o cara pela janela. Eu vou matar esse corno agora. Aí ele falou a palavra buscador, falou palavra-chave, falei, opa, tem alguma coisa acontecendo aí. E comecei meu negócio. Mas eu não sentei lá dizendo, vou fazer SEO para buscador, porque jornalismo tem tudo a ver. Eu não sabia nem o que era esse negócio. Quando você pergunta uma criança, ela nunca fala assim, o que você quer ser quando crescer? SEO. De jeito nenhum. E se falar SEO, eu vou dizer, pensa de novo, filhão. Tem tanta carreira legal. Bacana. Tem mais umas perguntinhas aqui, mas acho que são um pouquinho mais diferentes, mas talvez mais práticas, enfim, vamos ver como é que vão responder isso aqui. Talvez não dê para responder tudo do jeito que querem que responda. Mas, enfim, SEO na área de saúde, como funciona? É diferente realmente o tratamento de SEO para cada área do universo comercial que nós temos? Enfim. Existe, dentro da documentação do Google, um site da natureza Your Money or Your Life. O que significa isso? Sua saúde, seu dinheiro ou sua saúde. Esses é uma preocupação especial que o Google tem com sites que se propõem a informar sobre mercado financeiro e cuidados com a saúde. Então, as regras para avaliação desses sites, elas são as que a gente já conhece, mas num grau muito mais elevado. Então, link building para sites sobre saúde. Não interessa quantos links você vai ter. Agora, se você tiver uns 2 ou 3 de uma revista super conceituada, uma pessoa que tenha nome no mercado de saúde publicando dentro do seu site, apenas para busca informacional agora, você tem uma chance, você começa a ter chance de aparecer nos resultados de busca. São as explicações que o próprio Google dá para a gente. Thiago, você quer completar? Eu acho que é isso aí mesmo. EAT seria a coisa, né? Que é o nome que se dá lá dentro internamente da coisa, que é basicamente se a pessoa é um expert, se ela é autoridade, se dá para confiar. Esses são os sinais que ele diz, né? Porque se você pesquisa como curar o câncer, cara, existem um zilhão de possibilidades. E como é que o buscador vai dizer, dentro desse formato algoritmo automatizado, qual que é a melhor resposta? Então, ele precisa confiar na pessoa que está fazendo, no site que está publicando tudo aquilo. Então, entram alguns outros sinais pesam mais na equação. Mais legal é que EAT não tem KPI no mundo que responda para você, não tem métrica de ferramenta que diga para você qual é o EAT de determinado site. O dia que aparecer, alguém pode botar o adesivo de charlatão. É impossível. Não dá para você medir experiência, autoridade, nível de confiança das pessoas. Você tem que, um a um, coletar. Massa. Bom, muito bom. Valeu. Outra pergunta. Como funciona o SEO para e-commerce? Eu, particularmente, tenho noção como funciona como funciona para redação, né? Mas para e-commerce, para mim, são dados estruturados. O que mais? Como funciona isso?
Conversa. E-commerce depende do tamanho, ele traz uns desafios extras, mas em geral o grande desafio do SEO para e-commerce é você conseguir fazer uma taxonomia e uma hierarquia da informação correta. Quando você vende 10 mil tipos de notebooks diferentes, como é que você organiza isso de uma forma que faça sentido para o usuário e, por consequência, para o buscador? Eu conseguiria resumir, acho que grande parte do trabalho com isso, assim, taxonomia e hierarquia de informação. Isso vai falar também, você resolvendo isso bem, você resolve o problema de linkagem interna, de rastreabilidade, mas são problemas técnicos que você resolve com uma questão estratégica, né? Aí, eu queria isso. Tem que pensar qual é a arquitetura que está implementada no site, se é uma navegação por árvore, ou se é uma navegação facetada. Isso é tudo coisa que você vai ter que levar em consideração na hora de montar, na hora de agir dentro do SEO do teu e-commerce. Com base nessa informação apenas, se é facetado ou se é uma navegação por árvore, a coisa já se divide de uma maneira violenta. Como é que você vai agir? Né? Porque a que nível aquela informação é rastreável? Ou é desejado que ela seja rastreável? Isso é uma coisa que você vai definir apenas quando souber como é que a arquitetura do site é estabelecida. Bacana. Obrigado. Bom, lá tem uma outra perguntinha aqui do participante. Sobre tendências, e agora que o Google consegue interpretar muito bem o contexto das pesquisas, vocês acham que as pesquisas de palavra-chave podem cair em desuso e os criadores foquem ainda mais em resolver o problema do usuário sem precisar abordar diretamente um termo específico por ter mais volume de busca? Eu acho que apenas a hora que você conseguir fazer uma pergunta dançando na frente do computador. Até lá, o seu input, ele mesmo sendo verbal, ele vai ter que ser convertido numa palavra, no final das contas, em forma de uma query, uma string, que é uma palavra-chave que vai cair ali e vai ser feita a pesquisa. Eu acho que eu entendo a pergunta, se a gente não dá importância demais à palavra-chave, no momento em que o Google sinaliza para a gente que ela é cada vez menos necessária. Pessoal, tem regras canônicas dentro do SEO. Mesmo que seja quase tabu você dizer isso, você usar uma palavra-chave dentro de um conteúdo, agora, independente de usar ela com técnica de SEO ou não, é imprescindível. Eu não vou, quando eu entro numa loja porque eu quero comprar farinha de rosca, eu não entro lá perguntando se tem chave de roda. Imagina se eu falar, tem chave de roda? O cara fala, de mandioca ou mandioca? Eu falo, cara, infelizmente, o nome daquilo que eu quero é farinha de rosca e vai ser porra, o nome daquilo é farinha de rosca, eu vou procurar por aquilo. Então, a palavra-chave ela jamais vai perder sua importância. Todo o trabalho de SEO é desenvolvido sobre o eixo da palavra-chave. O SEO sem a palavra-chave, esquece, não existe. Então, não, acho que a importância dela não vai diminuir de forma alguma. Vai continuar sendo necessária. Eu acredito, desculpe, mas eu só queria adicionar uma questão que pesquisa de palavra-chave, realmente, se você fizer pesquisas mais... o que é alguma coisa, o Google já te dá umas coisas. Eu quero comprar um jogo grátis. Ele vai trazer, às vezes, jogos com 100% de desconto. Pô, mas eu não falei grátis, eu falei... Quer dizer, eu não falei 100% de desconto, eu falei grátis, ele entendeu. Então, mas a grande questão é não ficar bitolado nisso, com certeza, mas você precisa disso, colocando o que o Klaus falou. O que eu acho importante é não ficar preocupado com quanto de densidade de palavra-chave, todas essas palavras, esses termos que a gente usa muito antigos de SEO, por causa justamente dessa inteligência superior que o buscador já conseguiu, né? Nossa inteligência superior parece que é santa, né? Não. Inteligência aprimorada, vamos colocar aí. Onde eu estava... É que tem um ponto importante, pera lá, vou chegar lá. Ok. Ai, Jesus. Assim, conhecer o público. Eu acho que a ferramenta de palavra-chave ela serve para você conhecer o público, conhecer quais são as palavras-chave, quais são as perguntas que as pessoas fazem relacionadas a isso.
Se você é o dono do negócio, você precisa ir falar com o seu público. E aí você não precisa fazer pesquisa de palavra-chave, porque você sabe que o cara que está buscando geladeira, ele está buscando por geladeira, ele não está buscando por refrigerador, apesar da indústria tentar vender o refrigerador para a pessoa. Então, ok, por mais que o Google fale, ele consiga, de certa forma, entender isso, você precisa colocar a tua inteligência em cima disso, né? Alguém falou alguma coisa, você está entrando algum som estranho. Não consigo ler a mensagem agora. Mas ter em mente que, assim, se você vai trabalhar com muitos clientes ou se você vai trabalhar com um e-commerce, você vai ser candidato para uma vaga de um e-commerce que vende muitos produtos diferentes. Você não consegue ser um especialista para conhecer todas as palavras-chave de brinquedos, com carro, com jardinagem. Você vai usar ferramentas para te ajudar a entender isso. Então, nesse quesito, as pesquisas são muito, muito, muito bem-vindas. E a gente falou agora há pouco, o Thiago falou agora há pouco de densidade de palavra-chave, né? Uma pergunta, acho que nunca vai morrer, quantas vezes uma palavra tem que aparecer num determinado conteúdo para ranquear? O único jeito de responder isso é o seguinte: a palavra tem que aparecer quando ela for esperada, quando você, na posição de leitor, estiver esperando que ela apareça. E nós, na qualidade de quem está consumindo o conteúdo, a gente tem expectativa. Uma frase só se completa com sujeito, predicado e verbo. E toda frase é assim, sem verbo é sentença, o nome daquilo. Oração. Então, é quase como a cadência de uma música. Você espera que aquela palavra apareça para a frase fazer sentido. E é ali que a palavra-chave tem que aparecer também. O que a gente recomenda hoje, na hora de redação, é que a gente pense nas entidades que formam o sentido daquela informação, né? Que foi o caso do ônibus da Ponte Rio-Niterói ali no comecinho aqui desse evento. Show. Essa realmente foi uma das perguntas aqui. Número ideal de repetições de palavras-chave em um texto. E como utilizar mais de uma palavra-chave em um único texto. Acho que isso aí foi meio que respondido, né? Não? A segunda, não. E como utilizar mais de uma palavra-chave em um único texto? Thiago, você quer começar? Eu acho, minha resposta seria muito longa. Eu acho que não consigo responder aqui. Já está longo o evento. Não, exato. Talvez a gente não consiga responder todas realmente, porque exige uma explicação muito detalhada, né? Mas não pode, só um pouco. Meu pitaco nesse negócio aqui, porque eu tenho uma teoria. Aliás, toda essa outra é uma teoria, uma maravilha. Mas isso não é tão teórico, não. Toda URL ranqueia para um monte de termo porque ela não pretende ranquear. Isso é uma coisa da qual você não consegue escapar. Você determinar para quais palavras-chave uma mesma URL deve ranquear, se é possível ranquear para mais uma ou outra. O Google soltou uma informação, já tem umas 3 semanas, que ele procura destacar no meio do conteúdo uma frase que responde a uma pergunta que você faz dentro do buscador. Eu acho que isso é você dar uma olhada pelo buraco da fechadura de que maneira você pode fazer isso. E aí eu acredito que HTML5 possa te ajudar. Se você trabalhar com as seções, com as sections dentro de uma mesma URL, com cabeçalhos hierárquicos bem definidos, você dá o primeiro passo em direção a isso. Agora, não queira ranquear uma mesma página para xícara de porcelana e como assar picanha. Tá? Isso não vai acontecer. Sabe que tem que haver uma harmonia entre as duas. Mas eu acho que a relação entre os cabeçalhos é uma coisa que pode te ajudar, que pode ajudar o Google a entender o seu conteúdo melhor, aquela frase mais velha que anda para frente deles, né? So we can understand your content better. Fico puto quando eu ouço essa frase. Massa. Tá quase acabando as perguntas aqui. São 2, na verdade, que faltam. Em quanto tempo se consegue ver o resultado de SEO? Eu vou usar a palavra-chave clássica. Depende. Se usa de mercado porque acaba sendo uma média. Uma vez que você consiga aplicar aquilo,
ou seja, aquilo está em produção, tem todo um processo anterior de você identificar a questão, bolar a solução, vender ela internamente, ser desenvolvida e ir para o ar. Uma vez que ela está no ar, de 2 a 3 meses. Mas isso pode ser, em casos extremos, ano ou dias, às vezes horas. Depende muito, cara. Mas é bom você levar uns 2, 3 meses, até porque isso seta a expectativa de que é um trabalho a médio prazo. E depende do que você quer medir, né? Porque você pode dizer, eu quero tirar uma palavra, eu quero tirar uma URL do índice. Isto é uma medida de SEO que vai levar 2 ou 3 semanas para você conseguir, depois de executada, para ter efeito. Agora, se a pergunta é quanto tempo leva para ser o primeiro para a palavra XPTO, há 2 anos, sem saber a palavra. Eu não sei não sei qual é a palavra, mas pense em 2 anos. Entendi. Mas deixa eu te perguntar para vocês, na verdade. Quando o site já é bem ranqueado, ou na verdade sofre umas respostas bem mais rápidas do Google, quando você faz alterações ali básicas, eu falo também para o nosso site. Às vezes a gente faz alterações ali que eles demoram cerca de 15 dias ou uma semana para resolver isso, com base nas alterações demandadas pelo Search Console. É mais ou menos isso mesmo? Dá para ser rápido assim, ou mais rápido até quando são alterações pontuais? Só com relação a essas alterações de Search Console, elas são geralmente alterações muito técnicas que o Google está te falando, eu identifiquei que você tem uma página sem title, ou identifiquei que essa página não está abrindo e ela estava antigamente. E isso é uma alteração técnica de índice, entrando um pouco mais no fundo, mas quer dizer o que o Google sabe da sua página, não quer dizer para o que ela ranqueia. Então, quando a gente fala de resultado de SEO, eu acho que até entra um pouco o que o Klaus falou do que a gente quer medir. Quando fala resultado, para mim, é resultado de acessos, eu quero mais acessos. Esse acesso, resultado em acessos, ou seja, vendas, ele pode demorar 2 a 3 meses. Resultados práticos, técnicos nesse sentido, uma semana, às vezes um dia, resolve já isso, né? Você vai fazer uma migração de site, quero mudar todo o meu domínio de um lugar para outro. Isso pode demorar algumas semanas para ele se consolidar, às vezes meses. Show. Uhum. Isso mostra que SEO não é pequeno, né? Não é pequeno de jeito nenhum. É o seguinte, o Google não é garota de programa, para você chegar lá, dar um tapa na bunda dele, faz aí. Acabei de implementar o negócio e faz aí. Não é, sabe? Ele não te entrega tudo, ele não deixa você mandar nele. Não. Legal. Deixa eu ver aqui se mais uma. Bom, tem uma que talvez já tenha sido respondida, ou talvez a gente possa passar um resumo caso já tenha sido respondida. Como dividir um projeto de SEO em etapas? Por onde começar e como progredir? Eu já acho de querer dividir um projeto de SEO em etapas. Parabéns pela pergunta. Muito obrigado por pensar dessa maneira e não se jogar loucamente ali sem fazer uma lista do que você quer fazer. Mas você tem a parte de publisher, a parte daquilo que o consumidor aquilo que você quer entregar para o consumidor ou para o buscador, e você tem a forma que você vai entregar aquilo para o buscador. Eu acho que você tem que separar o projeto basicamente nesses 2 eixos, né? E começar a tocar, os 2 andam paralelamente. E aí, de que maneira você vai segmentar esse projeto depende muito do mercado no qual você está inserido. Eu não sei, não consigo responder isso de forma breve. Minimamente, para dar uma resposta, minimamente eu separaria ele entre rastreabilidade, se o site já existe, rastreabilidade, ou seja, quais são os elementos que estão prejudicando que o Google consiga encontrar todas as minhas páginas e entendê-las. Então, rastreabilidade e indexação. E depois a gente olhar para palavras-chave. Eu estou usando as palavras-chave corretas no lugar certo, eu estou mirando no lugar certo. É isso, basicamente a questão técnica mínima ela tem que ser, de novo, se o site já existe, né? Ela tem que ser resolvida porque não adianta você fazer um conteúdo excelente se o técnico estiver ruim. Se você já tem um conteúdo, faça o técnico. Se você já tem o técnico, faça um conteúdo adequado.
O que eu faço todo dia quando eu chego no trabalho de manhã? Quando a gente tem que chegar, entrar no helicóptero e dar uma olhada, sobrevoar o território para ver se está tudo certo. Eu primeiro olho nos gráficos de concorrência, vejo os dois últimos dias comparado aos mesmos 2 dias da semana anterior, é a forma que eu me sinto confortável fazendo essa medição, vejo se houve ali uma flutuação, uma mudança muito para cima ou para baixo. Depois eu vou ao Analytics, ver como é que está o meu tráfego. Eu já tenho em mente, já sei quais são mais ou menos os números aproximados que estou esperando em tráfego, ou nas outras KPIs ali. Diários, analiso aqueles números ali, vejo se está tudo certo. Em seguida, eu dou uma olhada no Search Console e vejo se houve ali alguma... Aliás, o Search Console está maravilhoso. Tá o bicho da goiaba, aquela... de você comparar data, filtrar. Porra, tá um tesão aquela ferramenta. E é assim que começa o meu dia. Eu olho a concorrência, eu olho meus dados internos, daí eu olho embaixo da capota ali do meu Voyage para ver como é que é a rebimboca da parafuseta está tudo certo, se não está caindo água no motor, como é que está o óleo. E aí eu vou cuidar das minhas atribuições diárias. Né? Onde é que estão os processos que eu comecei, como é que estão os testes que eu combinei com o departamento de usabilidade, como é que estão os meus fornecedores, coisas que eu estou esperando eles fazerem, coisas internas. Mas o projeto de SEO, eu toco ele dessa maneira. De manhã, eu subo no helicóptero, dou uma olhada de cima, tal, identifico possíveis problemas, ataco eles imediatamente, se for uma coisa que é muito gritante, ou encaminho eles para serem analisados, anoto ali no meu calendário, olha, às 3 horas verifica as universidades, que de manhã o Analytics pode não estar consolidado ainda do dia anterior, né? Mas é assim que eu faço. De manhã eu chego e vejo como é que está a situação. No resto do dia, eu cuido das operações, das issues, dos tickets que eu tenho em andamento ali, do meu relacionamento normal. A gente queria aproveitar também e perguntar para quem ainda está acompanhando a gente, domingão, né? Mas também, se vocês puderem comentar no bate-papo, o que vocês têm vontade de aprender sobre SEO, assim, o que vocês acham que é um pulo do gato, do que vocês acham que é interessante para a carreira de vocês. Também para quem assistir esse vídeo depois no YouTube, também deixar o comentário para a gente. Então, se vocês puderem comentar no chat, a gente agradece. Quantas horas são aí, Klaus e Thiago? 9h42. Já tá tarde. Estaria morrendo de sono agora. Mas nós já estamos encerrando também. As perguntas que a gente selecionou já acabaram, de qualquer forma. E independente das pessoas conseguirem perguntar alguma coisa agora, eu acho que a gente já pode começar a fazer um agradecimento aqui, porque valeu demais esse eventozinho. Tirou várias das minhas dúvidas e aumentou o meu respeito ao SEO, porque a gente vê que não é um trabalho tranquilo, não é, vou buscar ali umas palavras-chave, vou colocar nas tags do meu WordPress ou do meu Joomla uma série de palavras-chave e uma descriçãozinha que vai estar tudo certo. Né? Eu tenho visto muito, junto com os cursos, junto com os eventos de SEO e UX, ou de SEO, desculpa, de Web Writing e UX, dentre eles UX Writing, Research e UX propriamente dito, muita coisa, muito assunto relacionado a SEO. Tá? Então, assim, isso mostra também muito da importância que o SEO vem lidando, vem acontecendo, né? Vem se transformando ao longo do tempo. E, como vocês falaram, o SEO não dá muito bem para escrever um livro sobre ele, porque ele muda o tempo todo. Né? Você tem uma comparação ali, você tem uma relação entre o que está acontecendo no mundo e como o seu site está se comportando com relação a ele, o que ele está oferecendo para o mundo e o que o mundo está tirando dele. Então, assim, é muito difícil escrever alguma coisa realmente que dure. Né? Você tem que estar ali de olho o tempo todo nisso. E é uma profissão desafiadora. Assim como o publicitário, talvez, pai, vou me tornar publicitário, né? Calma, filhão, peraí, vamos pensar direito.
né? Assim, vamos ver o que vai acontecer contigo. Então, SEO também é uma profissão muito difícil, difícil dos contratantes entenderem também o que está acontecendo, né? Que uma das situações que a gente vê acontecendo com frequência nas nossas vagas é o contratante, às vezes, pedir coisas exageradas e, às vezes, nem saber dar um briefing corretamente. E, pelo visto, acontece no mundo inteiro, né? Esse tipo de coisa. E, como foi falado aqui também por vocês dois, é importante ouvir o contratante e tentar explicar o melhor possível aquilo que você vai fazer com o que você conhece, né? E não chegar lá dando uma de bonzão e falar eu sei de tudo, eu sei 100% desse software, desse sistema ou dessa técnica específica. Isso muda, né? O software que ele usa pode não ser o que você sabe, mas se você souber a técnica, se você souber aplicar e aprender aquilo que você se propõe a fazer, você está dentro. Né? Você está dentro e você ensina passa a contribuir para a empresa gerar negócio. Eu acho que todas as funções criativas que a gente tem, eu sou designer, eu não vou lá para deixar a coisa mais bonita, eu vou deixar a coisa mais bonita para vender melhor, para passar uma impressão melhor para o usuário que está comprando aquilo, para gerar um entendimento melhor. Assim também funciona a SEO, tá? na minha perspectiva. Assim. Bom, então é isso. Valeu demais a participação de vocês, a presença de vocês. Desculpa pelo horário também, inclusive explicando um pouquinho para a galera por que 3 horas, né, da tarde de um domingo, é porque na Alemanha é muito tarde já, é bem mais tarde que aqui. Então a gente precisava determinar um horário diferente realmente e que quem não pôde explicando para vocês e para o restante do público que está aqui, quem não pôde assistir agora, a gente vai compartilhar, a gente vai conversar ainda, vai deixar online, vai passar e-mail para todo mundo que se inscreveu ou que interagiu com a gente de alguma forma. Bom, valeu demais. Janaína, tem alguma coisa para complementar? Não, só queria agradecer muito o Klaus e o Thiago, falar que é só a primeira de um plano de dominação mundial. Brincadeira. Mas que a gente está enxergando essa demanda do público, né? Das duas pontas, de quem está contratando e de quem quer se colocar no... Tem uma participação especial aqui. Quem quer se recolocar no mercado de trabalho, e a gente vê que é um conhecimento muito importante, assim, né? Que o mercado brasileiro está realmente precisando, o mercado mundial, né? A coisa do online está sendo já é muito relevante, mas mais relevante nesse momento, e que precisa de bons profissionais, e a gente precisa cuidar das duas pontas, assim. E que a gente quer montar esse curso também. Em breve a gente vai ter novidades. E queria as considerações finais do Klaus, do Thiago. Tenha bondade. Primeiro, gatinho é golpe baixo, viu, Janaína? Eu quero agradecer a oportunidade de dividir um pouco do pouco que eu sei com as pessoas. Eu quero agradecer as perguntas que chegaram, quero agradecer demais ao Thiago, que é um profissional que eu respeito profundamente no mercado de SEO. Assim, eu aprendo muito quando eu troco informação com ele. E amanhã tá batendo na porta aí, o negócio é continuar acordado, continuar atento às mudanças que estão chegando, manter a calma é a coisa mais importante nessa época de update do Google, que ceifou bastante vida. Saber que vai haver um próximo, aprender a manter a calma nessa época de atualizações, saber que sempre existem as ressacas de uma atualização. Ela, no começo, ela costuma ser muito barbeira, e depois começam os ajustes. Uma atualização demora 3 meses para ela realmente tá definida. Pelo menos eu gosto de pensar assim. Pensando dessa maneira, eu consigo dar conta das minhas atribuições de forma melhor. E vamos embora, pessoal. Amanhã é segunda-feira, vamos tocar o pau aí. E fica em casa, viu, gente?
Bom, também agradeço muito a oportunidade de ter falado. Como eu comentei com vocês mais cedo, eu sempre tive vontade de conseguir devolver muito para o mundo da SEO, porque eu sempre consumi muito, né? E devolver para as pessoas as informações que eu já consumi no passado, eu acho que engrandece todo mundo. Então, fico muito feliz de ter podido responder aqui. Se alguém tiver questões, pode mandar no Twitter, etc. Agora, o meu gatinho está aparecendo aqui. A conexão foi embora. Eu acho que eu caí. Alô? Caiu não. Caiu não, só o vídeo. Agora caiu. Mas a gente está ouvindo. Ou não? Eu acho que agora ele caiu. Oi. Ah, Que hora de cair, hein? foi. Até onde foi? Até onde a conexão caiu. Você falou assim, acho que minha conexão caiu. Você falou, agora o meu gatinho chegou aqui, alguma coisa assim. Ai, Jesus. Sim. Minha pequenininha chegou aqui, ó. Oi, gente. Oh, meu Deus. Tá com soninho. Foi embora, correndo já. Tá certo. Mas tá aqui olhando tudo. Bom, eu fico muito feliz de poder estar retribuindo, feliz de ter participado. Se alguém tiver mais dúvidas, pode mandar, principalmente pelo Twitter, é onde o canal que eu mais respondo mais ativamente. E vamos continuar falando, que eu gosto muito da possibilidade da gente voltar a educar o mercado, que já estive nas duas pontas, já estive como contratante de cliente e de agência, e está muito difícil de achar gente que saiba coisas realmente de qualidade. Então, se a gente puder fazer isso pelo mercado, fico muito feliz. Divulga seu Twitter aí na janela de chat, T2. E a gente vai também organizar as dicas que vocês deram de canais, de livros, etc. A gente vai publicar tudo para as pessoas deixar lá nos destaques do Instagram. Acho que é isso, né? Agradecer a todo mundo. Quem participou também, se depois puder mandar para a gente esse feedback de que quer aprender, de SEO, etc. É isso aí, gente. Valeu demais. Até a próxima. Até já. Passado, pessoal. Falou. Valeu.